Que amor sigo, de Francisco Rodrigues Lobo. Que amor sigo, que busco, que desejo, que enleio este vão da fantasia, que tive, que perdi, quem me queira, que me faz guerra, contra quem pelejo. Foi por encantamento meu desejo, e por sombra passou a minha alegria. Mostrou-me amor, dormindo o que não via, e eu ceguei do que vi, pois já não vejo. Fez a sua medida o pensamento, aquela estranha e nova fermosura, e aquele parecer quase divino, ou imaginação, sombra ou figura. É certo e verdadeiro o meu tormento, eu morro do que vi, do que imagino. É um poema em si muito triste, onde o autor, Francisco, narra toda a sua aventura de amor e todo o processo da paixão, onde o amor se passa como um sentimento muito complexo e cheio de dualidades. E também mostra que muitas vezes o amor pode te cegar e fazer você ver a pessoa de um jeito totalmente oposto. Como ele diz no trecho, eu ceguei do que vi, pois já não vejo, como se o amor fosse uma alucinação dele ou algo parecido. Sobre as principais características do barroco, temos a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, o dualismo e contradições, a obscuridade, complexidade e sensualismo, e o barroco literário, cultismo e conceptismo. Sobre os estilos literários, tem dois estilos que marcam o barroco literário, sendo eles o cultismo e o conceptismo. O cultismo representava a ideia de forma direta. Nessa linha de pensamentos, o mundo poderia ser descrito por meio das sensações. Tem como principal representante o poeta espanhol Luís de Gongorra, e os autores que exploravam o cultismo gostavam muito de utilizar os jogos de palavras. Nesse estilo, a linguagem é rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. No conceptismo, a linha de pensamento conceptista era que para obter o conhecimento era preciso fazer uma análise minuciosa do objeto, para assim conhecer sua essência e definição. Por isso, os autores do conceptismo centram seus argumentos na razão, no raciocínio, na inteligência, sem utilizar os recursos sensoriais. Ele tem como característica principal o racionalismo e a retórica aprimorada. Falando um pouco sobre o barroco no Brasil, foi introduzido por intermédio dos jesuítas no fim do século XVI e só a partir do século XVII generaliza-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. Passada a fase do barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu no século XVIII a província de Minas Gerais. Foi ali que Aleijadinho, no início de 1738 a 1814, elaborou uma arte profundamente nacional. Nessa época, não havia no Brasil condições para o desenvolvimento de uma atividade literária propriamente dita. O que se viu foi alguns escritores se espelhando nas fontes estrangeiras e geralmente nos portugueses e espanhóis. O Barroco foi um período muito extenso, começando na era colonial. É de maioria de cunho religioso, uma arte sacra, que fortaleceu a visão do catolicismo no Brasil. A Igreja usou-se do campo das artes para ajudar na sua influência. A Contra-Reforma. O Barroco literário teve sua ascensão na Bahia. Podemos pensar que o Barroco foi um período teocentrista. Sabemos que o Barroco é uma escola literária muito importante, que se desenvolveu no século XVII e é ligada com a dualidade, a expressão dualística, porque é arte que se caracteriza pelos conflitos internos do autor, da fé e da razão, do bem e do mal e o que impede de realizar algo. Como exemplo temos o Gregório de Matos, um grande precursor do Barroco. E na escrita do Barroco é caracterizada pela linguagem rebuscada e cheia de figuras de linguagem.